Bom dia, meninas. Eu preciso que vocês coloquem novamente a aba da internet para a gente continuar a fazer a nossa parte prática, tá? Eu fiz direitinho, bora ver se vai dar certo agora. Para a gente adicionar a extensão do Google Tradutor, né? Para quando a gente for fazer a busca de artigos, a gente começar a baixar os artigos em inglês. Deixa eu ver se vai ficar essa tela congelada aqui. Pronto. Certo. Então, eu queria primeiro conversar com vocês sobre os orientadores. Queria saber se vocês já conseguiram falar com os orientadores. Se alguém ainda não tem orientador. E como é que está essa parte de vocês? Gostaria de saber, por favor. O prazo para o envio da carta ficou para até sexta-feira, tá bom? Então, tá. Então, eu preciso que o grupo que não tenha um orientador me avise para que eu possa ajudar de alguma forma. Alguns professores estão pedindo para que vocês façam uma resenha sobre o assunto que vocês querem fazer no TCC, né? E por que então eles estão fazendo isso? É para saber se tem bastante material, né, para trabalhar nesse assunto, dentro desse assunto que vocês querem, para saber como é o desenvolvimento de vocês para escrever, né, um resumo. Então, isso é muito importante. Alguns professores estão pedindo isso e eu aconselho vocês que façam, né? Mostrem a proposta de vocês, coloquem o objetivo de vocês, né? Mesmo que depois ele vá fazer um delineamento melhor, mas é importante que vocês façam isso, tá bom? E até porque vocês vão já fazendo a prática da busca dos artigos, né? Colocando as citações, as referências, tudo certinho. Tá, a Alice e a Ana já conseguiram. Alguém ainda não conseguiu? Alguém ainda não conseguiu falar com o orientador, está precisando de ajuda? Olha, é claro que a gente quer ficar com um orientador que tenha afinidade com o nosso trabalho. Fica mais fácil para a gente, fica mais fácil para ele. Mas nem sempre pode ser assim. Nem sempre pode ser assim, né? Então, a gente apresenta a nossa proposta ao orientador, né? E ele vê dentro das possibilidades dele se ele pode ajudar a gente ou não. Não quer dizer que uma pessoa que trabalha com vírus, por exemplo, não possa ficar com um trabalho que fale sobre bactérias. Ele até pode, isso vai depender dele, né? Então não fiquem com receio de ir atrás de um professor que não estão dentro da temática de vocês. Por exemplo, ele não é professor daquela disciplina. Porque assim, ele pode não ser professor daquela disciplina nesse semestre, mas ele já pode ter ministrado e ele também pode estudar o assunto. Então, vejam outras possibilidades, né? Eu sei que tem alguns professores que vocês já queriam, né? Queriam que fosse orientador de vocês e por conta desse acordo que teve entre a coordenação, a gente não, um professor ele não pode ficar com mais de dois trabalhos. Então, por que aconteceu isso? Porque alguns professores estavam ficando com muitos trabalhos e não estavam ficando sobrecarregados, e outros professores não tinham oportunidade de orientar o TCC, justamente por conta disso, porque o aluno acha que como ele não é
professor daquela disciplina, ele não vai conseguir ajudar ele a fazer o trabalho. Mas muito pelo contrário, né? Teoricamente, nós somos os profissionais completos, então nós temos que saber um pouco de tudo. Então, dê uma chance aos outros professores, tá bom? Conversem, apresentem a proposta. Se vocês puderem já chegar com algo para ele, fica muito mais fácil, porque ele já vai conseguir acompanhar o que vocês querem e vocês já vão mostrar interesse. Lembra que a gente conversou sobre a proatividade. Então, eu não preciso esperar que o professor me peça para que eu faça um resumo, para que eu apresente a minha proposta. Olha como seria legal se vocês já chegassem lá com o professor falando: olha, professor, essa aqui é a minha proposta, né, dentro da temática que eu escolhi. Esse aqui é o meu objetivo, mas o senhor sinta-se, né, sinta-se à vontade para discutir comigo sobre esse assunto, se o senhor quiser mudar alguma coisa. Então, vocês já vão chegar com algo pronto para ele, né, para ele moldar para vocês. Então, é importante isso, e é importante que vocês já estejam pensando no assunto de vocês e que vocês já estejam baixando os artigos, porque lembre-se que a entrega, né, nesse primeiro momento, a entrega do trabalho já é a nossa prova. Então, vocês têm que correr atrás do tempo perdido, começar a escrever, tá bom? Como no pré-projeto a gente não tem resultados, a gente não tem discussão, então já fica mais fácil você fazer uma introdução, um referencial teórico, né, os objetivos e a metodologia, tá bom? Então não esperem muito tempo para começar. Dividam-se quem ficou em dupla ou quem ficou em trio, né? Ou até mesmo quem ficou sozinho, já montem aí um cronograma, né? Mesmo que seja só um cronograma para agora, para esse momento, para vocês conseguirem se organizar, né? Ah, eu estou em dupla ou estou em trio, então separa logo aí quem é que vai ficar com a parte do histórico, né? Quem é que vai ficar com a parte da introdução, quem vai correr atrás da metodologia, porque isso é importante, não deixem para a última hora. Tá bom? Isso é muito importante. E quem vai fazer sozinho que já tem um projeto já tem uma maior facilidade, porque já tem muita revisão, muita parte da bibliografia, né, no trabalho, então não vai ter tanta dificuldade. Só que quanto mais tempo a gente passa para escrever, mais se torna difícil, né? Então o trabalho ele não fica um trabalho de qualidade. Quando você tem um tempo, se você se propor a pesquisar, né, um artigo por dia, não que você vá ler todos, mas ao menos fazer guardar naquela base de dados, né, na sua base de dados, favoritar lá no PubMed os artigos que você vai precisar. Começa logo a fazer a introdução do teu trabalho, né? Começa a fazer o histórico, a parte da epidemiologia. Então tem muito trabalho pela frente, né? A gente não pode apresentar o trabalho de qualquer forma para os professores. Então, a gente já tem que começar a adiantar essa parte, tá bom? Quanto menos tempo a gente perder, o trabalho fica melhor. Porque ele vai fazer, o orientador faz as considerações dele e você consegue dar o retorno para ele, né? Então, ele está ali para te ajudar, para que quando a banca pega seu trabalho, ela também faça as contribuições, mas que não tenha tanta coisa a mais para modificar, tá bom? Tá, a Maísa tá finalizando a pesquisa, né, para a professora passar a resposta, tá certo. Então, pensem assim, que o professor que pediu para vocês, né, um resumo do trabalho logo, então ele é alguém que, né, que ele já está interessado na proposta de vocês e ele quer saber também se ele vai conseguir contribuir ou não, porque isso é muito importante. Então, quem não conseguiu falar ainda com nenhum professor, me digam aqui. E quem também está sem grupo, né? Ou então não está fazendo com ninguém. Em relação a quem vai fazer sozinho, creio eu que tenho que entrar com um pedido aqui na municipalidade, né? Como eu falei, apresentando a titulação do professor que vai orientar. E eu acho que ele tem algum documento que ele assina, né, dizendo que ele abre mão de receber, né, alguma coisa pelo trabalho, porque no caso teria que ser um professor da instituição.
Como ele é de fora da instituição, eu acho que deve ter algum documento referente a isso, tá? Não que ele tenha que abrir mão dos direitos autorais, não, tá bom? Mas ele tem que ter algum professor referente a isso. Até então, o que eu sabia é que o professor externo, se eu não me engano, ele deveria ser o co-orientador, mas eu ainda vou me informar com a coordenação a respeito disso, tá? Se ele pode ser o orientador principal ou se ele tem que ser o co. Então, assim, o meu orientador, ele não vai querer me passar o trabalho se ele for o co-orientador, né, do trabalho. Bom, o que que vocês vão falar, então? Vocês vão, se for o caso, vocês podem dizer que ele vai ficar como co-orientador aqui na instituição, né, no trabalho impresso, mas caso vocês queiram publicar o trabalho, não tem problema dele ser o seu orientador quando você for publicar o trabalho, tá? Porque geralmente é isso que o orientador não quer. Claro, ninguém ia querer, né, passar toda a sua pesquisa, todos os seus resultados para o aluno para que outra pessoa assuma, né, a orientação. Então, eu ainda vou me informar sobre isso, se mudou ou se não mudou. Tá bom? Então, vocês podem compartilhar aí comigo, tá? Falem para mim se tem alguém que está sem orientador, se tem alguém que está achando dificuldade. Lembrem-se que é muito importante a gente fazer uma busca do tema que a gente escolheu. Por exemplo, a Carol escolheu um tema que é bem interessante, mas eu acho que não tem muita coisa na literatura. Então fica um pouco difícil de desenvolver um trabalho dentro desse tema, tá? Então vocês, quando vocês se interessarem por um tema, então façam uma busca na literatura, vejam se tem bastante artigos, né, sobre aquele tema, já que nós vamos fazer agora uma revisão bibliográfica, né? Em suma, ou meta-análise, ou revisão bibliográfica. Então, não tem como a gente fazer um trabalho de campo. Para trabalho de campo, até que seria interessante. Eu tenho poucos estudos relacionados ao tema que eu quero. Então, eu vou fazer um trabalho de campo e eu vou apresentar uma proposta nova. Mas para revisão bibliográfica, meta-análise, fica complicado, porque a gente vai precisar da literatura para dar o suporte para o nosso trabalho. Então, eu sei que vocês querem fazer um trabalho muito bacana, assim, com um tema bem diferente, mas fiquem atentos quanto a isso, tá bom? Se tem alguma coisa na literatura falando sobre o trabalho que vocês querem. E façam logo para deixar organizado na biblioteca que vocês vão ter que criar. Então, eu indico vocês a criarem pastas, né? Criem uma pasta TCC. Dentro dessa pasta, vocês podem criar uma subpasta dizendo histórico, né? Relacionado ao que vocês vão querer, claro. Histórico. Aí, coloquem todos os artigos que estão falando sobre o histórico do que vocês estão procurando, certo? Outra pasta que vocês podem criar é epidemiologia. Então, lá nessa pasta de epidemiologia, vocês vão colocar todos os artigos referentes à epidemiologia, que é mais ou menos de quando ele foi descoberto. Entra um pouquinho do histórico aí também, não tem problema se entrar um artigo repetido, tá? Só que é interessante frisar uma coisa. Você não vai trabalhar o seu TCC todinho em cima apenas de 2, 3 artigos. Então, a gente tem que ter um número mínimo, né, de artigos ali. Então, um TCC, um pré-projeto, eu acho que fica legal, no mínimo, 20 referências, tá? De 15 a 20 referências. Eu prefiro 20 referências, mas se vocês não conseguirem, no mínimo 15 referências para esse pré-projeto, que mostra que o trabalho de vocês, né, tem bastante relevância. Então, aí vocês já vão criar a subpasta histórico, epidemiologia, né? Vocês podem criar também uma pasta introdução. Na introdução, os artigos da introdução nós vamos utilizar para fazer a nossa justificativa. E também vocês podem criar uma subpasta já dizendo metodologia. Então, vocês vão atrás de alguns artigos que trabalhem com a mesma metodologia que vocês querem trabalhar.
né? Porque vocês vão se basear. Tendo tudo isso organizado dentro de uma pasta, não tem como vocês se perderem depois. Se vocês quiserem, ainda fica melhor quando vocês forem salvar o artigo, colocar logo o nome do primeiro autor e o ano de publicação, né? Porque fica muito mais fácil da gente se encontrar. Essa parte da organização, ela é um pouco chata, mas depois vocês vão ver que vocês vão ganhar tempo, né? Com o decorrer do tempo, vocês vão conseguir fazer bem mais rápido as coisas que vocês precisam, tá? Então, a gente vai começar aqui. Se vocês só me avisem se vocês já deixaram a aba do Google, né, aberta, por favor, tá? Eu preciso que vocês façam isso com a aba do Google aberta para a gente começar o processo de mostrar como é que a gente faz para adicionar uma extensão. Como eu falei para vocês não precisam saber falar inglês, mas os melhores artigos estão em inglês, então a gente pode colocar a extensão do Google Tradutor, né, ali no nosso computador para facilitar a nossa vida. Tá? Então, eu preciso que vocês me dêem um feedback. Eu não sei se vocês conseguiram, se vocês não conseguiram. Então, se vocês puderem só falar, né, que tá tudo ok, tá? Eu vou começar aqui a mostrar e eu gostaria que vocês falassem comigo, por favor. Bom, então nós vamos adicionar a extensão. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu clicar aqui. Então, na barra do Google, eu preciso que vocês coloquem adicionar extensões do Chrome, tá? Ó, é essa opção aqui, tá? Então escrevam aí adicionar extensão do Chrome. Manu, os símbolos que tu mandas aqui não aparecem nadinha. E vão me dando feedback para eu saber se vocês estão conseguindo, tá? Por favor. Então, coloquem adicionar extensões do Chrome. Quando vocês clicarem, né? Quando vocês clicarem nessa opção, aí vai aparecer essa opção aqui. Instalar e gerenciar extensões, né? Ajuda no Chrome Web Store. Vocês podem clicar nessa opção, porque ele já vai levar a gente direto para onde a gente quer, tá? Então, cliquem aí nessa opção, instalar e gerenciar extensões. Quando vocês clicarem nessa opção, vai aparecer esse quadro que está aparecendo para mim. E a primeira opção é abra o Chrome no Web Store, né? Então, vocês vão clicar nessa opção de abrir o Chrome, tá? Na Web Store. Após isso, vai aparecer essa aba de extensões. Conseguiram chegar até aqui? Ah, não, tudo bem, Vitor. Às vezes mesmo que muda a interface quando a gente está fazendo pelo celular, mas não tem problema. Eu só preciso que eu não sei se tu vais conseguir fazer no celular essa parte de fixar a extensão, mas tenta, se tu conseguir até legal, aí tu passas pra gente depois como foi que tu fizeste. Tá. Bom, depois que chegar, no celular ele fica diferente mesmo. Mas vão tentando aí, vejam se vocês conseguem. Esse é o passo a passo que dá pra gente fazer no computador. Geralmente é o que a gente faz no computador, que a gente vai deixar essa barra da extensão do Google Tradutor fixada para que a gente consiga traduzir qualquer página que a gente esteja fazendo, tá?
Então tá. Aí vocês vão colocar lá em cima onde está pesquisar, né? Vocês vão escrever Google Tradutor, tá? Que eu já escrevi. Se alguém quiser falar aqui pelo bate-papo, escrever alguma coisa, pode escrever que eu estou acompanhando, tá bom? Tá. Então vocês escrevam lá Google Tradutor, né? Já apareceu porque eu já havia escrito. Escreva o Google Tradutor e vai aparecer essa opção aqui para vocês que eu marquei, tá? Cliquem nessa opção de Google Translator, né? Que é o Google Tradutor. Após vocês clicarem nessa opção de adicionar o Google Tradutor, vai aparecer, quando vocês clicarem nele, vai aparecer adicionar extensão ou cancelar, certo? Alguém que está fazendo pelo computador, chegou nessa parte? Conseguiu chegar nessa parte? Pelo celular fica realmente um pouco complicado da gente fazer, né? Esse passo a passo, porque a interface do celular ela é diferente. Dependendo do celular, ele não vai aparecer dessa mesma forma que está aparecendo aqui para gente. Mas eu preciso que vocês façam isso pelo computador quando vocês chegarem na casa de vocês, tá bom? Só me digam aí se vocês conseguiram chegar nessa tela, quem está pelo computador. Não apareceu para adicionar? Tu vais clicar, Maísa, aqui onde está escrito usar no Chrome. Tá vendo que nas outras opções em cima tem um azulzinho que está escrito usar no Chrome? Eu vou voltar, tá? Ó, isso, você clica usar no Chrome, tá? Aí quando você clicar, vai aparecer, né? Adicionar no Google Tradutor. E você vai adicionar a extensão. Clica em adicionar a extensão. Gente, só um detalhe. Eu gostaria que todos mandassem ao menos um oi aqui para mim no bate-papo, porque é a forma que a gente faz a chamada, tá bom? Então aparece o nome de vocês e aparece o vídeo, né? Quando eu coloco em miniatura aqui. Então eu preciso que vocês coloquem aqui do lado um oizinho, porque é através disso que eu estou fazendo o controle da chamada. E se alguém não conseguiu assistir a aula hoje, por algum motivo de trabalho ou por motivo de doença, eu preciso que vocês me chamem no privado e me falem, tá bom? Para vocês não ficarem com falta e para que o trabalho que vocês me enviem seja validado. Porque não vou aceitar trabalho de pessoas que não conversaram comigo, não vieram, mas depois pegaram a aula online e fizeram. Não é a mesma coisa, tá bom? Vocês podem até fazer, mas vocês têm que participar da aula, tá certo? Senão vai ficar com falta. Bom, vamos continuar. Bom dia, mano. Bom dia, Mel. Então tá, adicionou a extensão no Chrome. Vocês vão clicar na barra de extensão. No canto, né, lá no canto superior, onde aparece sempre para a gente colocar o nosso login, bem do lado dele, você tem, é como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Lá é onde estão as nossas extensões. Me digam se vocês conseguiram encontrar essa parte aí das extensões, tá? Lá no canto superior, onde fica a foto do nosso login quando nós estamos logados no e-mail. Certo. Então, aí, onde nós estamos logados no e-mail, vai aparecer, do lado vai aparecer as extensões, e vocês vão clicar, né, é como se fosse um alfinete. O que esse alfinete significa? Significa que nós vamos, quando a gente clica nessa parte do Google Tradutor, né, vocês podem clicar nessa parte do Google Tradutor, ou vocês podem clicar diretamente nesse alfinete. Quando a gente clica nessa parte do Google Tradutor, ele vai mostrar essas opções aqui. Né? Pode ler e alterar os dados do site, opções, remover do Chrome, fixar.
eu quero que vocês fixem o Google Tradutor na barra, né, do computador de vocês. Tá bom? Cliquem em fixar, porque aí ele já vai ficar fixado lá na barra e vai ficar muito mais fácil da gente trabalhar. Tá. Então, após a gente fixar, percebam que ele já está aparecendo na barra de rolagem lá em cima. Me confirmem se ficou assim também para vocês, se ele já está aparecendo lá em cima, né? Fixo na barra dos favoritos. Sim, tá. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai voltar lá no PubMed, tá? Vocês vão lá no PubMed, como a gente fez da última vez, tá bom? Não, não tem problema se a internet se a internet de vocês estiver ruim, porque eu vou deixar o passo a passo, né, na já lá no PDF, mas eu preciso que vocês fiquem acompanhando, tá bom? Então, voltem lá no PubMed, como a gente viu da última vez, coloquem lá Covid, eu acho que foi essa busca que eu fiz, Covid-19. Vejam se vai aparecer esse mesmo texto para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se eu consigo achar esse mesmo texto para a gente ver o mesmo exemplo. A tela ainda está aparecendo para vocês, certo? Então, eu fui no PubMed. Clique na opção Coronavírus Covid-19. Foi essa a opção que eu cliquei para aparecer o mesmo texto. Eu cliquei no primeiro texto, tá bom? Eu vou ver aqui se eu consigo, naquele dia eu não consegui adicionar a extensão. Enquanto vocês estão procurando o artigo, eu vou ver se eu consigo adicionar a extensão aqui nesse. Isso, Everson. Coloca coronavírus Covid-19. Deixa eu só ver se eu consigo colocar essa extensão aqui nesse computador. Então, eu vou fazendo o passo a passo novamente. Instalar extensões. Vou aqui no Chrome Web Store. Pesquisar Google Tradutor. Olha, aqui nesse computador ele já até está. Deixa eu ver se eu consigo fixar ele. Tá. Eu vou fixar ele aqui. Pronto. Fixei aqui na minha
nos meus favoritos. Vocês estão vendo a tela, né, gente? Vocês estão conseguindo ver a tela o que eu estou fazendo, né? Agora eu vou voltar lá no PubMed. Ó, eu vou mostrar a tela para vocês o que eu escrevi e como foi para aparecer. Vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei Covid e apareceu coronavírus Covid-19. Estão conseguindo ver agora a tela? Que está no PubMed? Certo. Então tá. Olha, eu adicionei a minha extensão, tá bom? Aí eu voltei lá no PubMed, fui no PubMed, coloquei coronavírus Covid-19. Eu vou clicar no primeiro artigo. Cliquem aí no primeiro artigo. Quando a gente clica no primeiro artigo, eu acho que para vocês é do lado esquerdo, que está aparecendo na minha tela, está escrito Full Text Links, né? Que é para a gente ver os textos na versão completa. Cliquem nesse PMC. Tá? Então, a gente vai clicar aqui nesse PMC. Chegaram nessa tela? Conseguiram chegar a essa tela clicando em PMC? Sim, então tá, vamos lá. O que vai acontecer agora? Pode ser outro, Everson, não tem problema, pode ser outro. Desde que ele esteja disponível como um texto completo, tá bom? Aí você aperta lá no PMC, tá bom? Mas pode ser outro artigo se não tem problema. Então tá aqui o nosso texto. O nosso texto ele tá em inglês, né? Só que a gente quer ele em português. O que nós vamos fazer? Vamos clicar lá no Google Tradutor, né? Deixa eu ver se é nesse aqui. E vamos clicar em traduzir esta página. O que acontece? Se vocês colocarem em PDF logo, ele não vai conseguir fazer a tradução. Por quê? Como ele faz a tradução simultânea, o artigo em PDF, né, o arquivo em PDF, ele já é um arquivo final. Então, ele não consegue modificar o PDF. Não por aqui, mas nós vamos de uma forma que ele consegue. Então, vocês vão colocar traduzir esta página. Apareceu para vocês assim? Olha só como ele traduziu. Olha só como ele traduziu tudinho pra gente, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui na barra de rolagem. Ó. Então tá aqui, características epidemiológicas e clínicas únicas da nova pneumonia por coronavírus emergente de 2019, implicam medidas especiais de controle. O que vai acontecer? Toda vez que nós passarmos, né, pela barra de rolagem, ele vai traduzir um pouco mais do artigo. Porque, como eu falei para vocês, ele vai fazendo a tradução simultânea, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar esse artigo já em português.
Como ele vai fazer a tradução simultânea, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ir até o final do artigo. Eu preciso ir com a barra de rolagem até o final do artigo. Porque lembre-se que ele também está fazendo a tradução da página. Se eu fizer só a tradução e não sair da parte da introdução, por exemplo, e salvar em PDF, quando eu for ver o meu PDF, vai estar em português só a primeira parte. O restante vai estar em inglês, tá? Então, vocês vão lá pela barra de rolagem e percebam, ó, dá para vocês perceberem que ele vai, conforme vocês vão passando, ele vai fazendo a tradução. O que ele não vai conseguir traduzir? Imagens, porque imagem já é, né, um arquivo pronto, já é um arquivo final. Então, aí nós vamos até lá no final, tá? Ele está fazendo a tradução simultânea. Estão conseguindo fazer? Tá aparecendo assim para vocês? Então, ele está traduzindo até as referências para a gente. Só cuidado para, na hora de colocar as referências, vocês não colocarem a referência traduzida, tá bom? Quando nós vamos colocar a referência do nosso trabalho, nós temos que colocar a referência original. Essa tradução é apenas para dar um suporte, para ficar mais rápido e fácil a forma com que a gente vai escrever o nosso texto, tá? Não esqueçam disso. Bom, agora eu já cheguei até o final da página e eu quero arquivar esse artigo. O que eu aconselho para vocês? Eu aconselho a vocês pegarem a versão original e fazer o download e pegarem a versão em português e fazer o download, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer agora? Agora que o artigo já está traduzido, né? O artigo é de graça. Quando é que vai dar para a gente fazer esse método? Quando o artigo for de graça, tá bom? Porque se o artigo não for de graça, ele não vai aparecer na íntegra na página e a gente não vai conseguir traduzir, certo? Então, vocês vão fazer, vocês vão dar um Ctrl P, tá? Deem um Ctrl P e vai aparecer o artigo todo em português para gente, porque o que a gente está pedindo para imprimir é a página toda que está aparecendo. O que nós vamos fazer? Deixa eu ver. Aí onde está destino, eu não sei se para vocês aparece destino, aparece impressora, coloquem em salvar como PDF, tá bom? Quando vocês colocarem salvar como PDF, ele vai gerar o PDF do artigo, né? Já em português, certo? E vocês vão poder ter esse artigo salvo em português. Lá na pasta, já que nós conversamos, nas pastas já separadas, todas organizadas. Então, eu vou salvar. Aí ele vai me perguntar onde eu quero salvar. Posso ir na área de trabalho e criar uma nova pasta, certo? Então, eu vou clicar em nova pasta e vou colocar, por exemplo, Covid histórico, né? Vou fazer uma pasta histórica. Histórico Covid. Pronto. Vou salvar dentro dessa página. Tá? E então, quando vocês forem lá, me falem se se a minha tela está aparecendo para vocês. Pronto, agora eu coloquei para compartilhar tudo. Tá? Então, eu fui lá na minha pasta, a pasta na qual eu salvei. Estão conseguindo ver a pasta que eu estou? Estão conseguindo? Vou clicar no artigo.
e ele salvou a página inteira para mim, tá? Então, o artigo está todo em português agora, certo? Menos as figuras, porque já era um arquivo pronto. O que que acontece? Algumas vezes, o Google Tradutor, ele traduz de uma forma não errada, mas algumas palavras elas têm vários sentidos. Então, dependendo do contexto, ela significa alguma coisa. Então, o que que eu aconselho vocês? Quando vocês lerem um texto que vocês traduziram e achar que está um pouco estranho, né, que está muito diferente, então vocês peguem a tradução isolada daquela frase ou daquela palavra para ver se vai fazer sentido, tá bom? Então não vão cometer o erro de colocar algo sem, eu copiei, tá escrito, eu traduzi, está escrito isso aqui, então eu vou colocar diretamente lá no meu trabalho. Porque já aconteceu de dar ruim, dar errado. Que a pessoa traduziu, né, no Google Tradutor e colocou ao pé da letra e ela traduziu cavalo babuíno, né? Então, isso no mestrado, então ficou feio. O Google Tradutor é uma forma de ajudar, ele não vai fazer tudo pela gente, tá certo? Então tomem cuidado com isso. Ou então tá aqui o meu artigo, todo bonitinho, todo traduzido, já dentro da minha pasta, já falando sobre o que é, para facilitar a minha vida. Deixa eu minimizar aqui. Vou voltar. Vou compartilhar de novo a aula. Bom, então, voltando aqui, né? Já era para mostrar que o artigo está traduzido. Lembrando que se nós colocarmos em PDF, ele não vai fazer a tradução, porque o PDF já é um artigo pronto. Eu tenho que entrar na página com o artigo inteiro e na barra de rolagem para que o tradutor faça a tradução do trabalho todo. E eu salvo ele em português e salvo ele em inglês, principalmente para fazer essa comparação se o que eu estou lendo no trabalho está certo ou não. Tá bom? Então, agora que a gente já sabe, né, como fazer essa tradução do artigo, só que só dá para fazer a tradução do artigo que está gratuito, disponível gratuitamente. Alguns artigos, não da Covid, nem do coronavírus agora, porque o Ministério da Saúde autorizou que todos fossem oferecidos de graça. Mas muitos artigos que nós vamos precisar, eles não são gratuitos, tá bom? Eles são pagos. E como é que nós vamos, então, conseguir baixar um artigo pago? Porque, às vezes, alguns artigos ainda mostram somente o título. Outros, a gente ainda tem a possibilidade de ver o resumo do artigo. Mas a gente vai precisar. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Voltem lá na aba do Google, tá? Na aba de pesquisa. Voltem lá, por favor. Que nós vamos agora aprender como baixar os artigos pagos. Eu não sei se algum de vocês já usou essa ferramenta, né? É uma ferramenta muito utilizada no meio acadêmico. É como se ela pegasse, como se ela fosse o Robin Hood. Ela pega dos ricos e dá para os pobres, porque os artigos eles são pagos em dólar, né? Então é muito caro, eles são muito caros. Imagina você pagar um artigo em dólar, né? Porque você gostou do resumo dele, e quando você for ler o artigo, você perceber que não tem muito a ver com o seu trabalho. Então é um dinheiro que você vai gastar ali, né? Sem necessidade. Então teve uma desenvolvedora, tá? Que ela encontrou uma forma de quebrar, né? Os códigos da revista
e disponibilizar os artigos para a gente. Então, olha só, peguei esse exemplo aqui desse artigo, né? Quando a gente estava fazendo ainda lá do... Eu não sei se esse era do rotavírus. Vocês podem pegar qualquer artigo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vão lá na aba do Google e coloquem SciHub. Eu vou compartilhar a tela do computador para a gente fazer junto, tá? Só um momento. Deixa eu fazer aqui novo compartilhamento. Vou abrir uma nova aba. E vou colocar, ó, quando eu coloco SCI, ele já aparece. Então, é essa terceira opção aqui, SciHub. Só me digam aqui no bate-papo se vocês estão conseguindo fazer. Se vocês estão conseguindo me acompanhar. E não esqueçam de deixar um oi para valer já na presença de vocês, tá bom? Tá. Então tá, Maísa, vamos lá. Cliquei no SciHub. Sempre é o primeiro. O que acontece? Como ela vai quebrar os códigos de segurança da revista para poder disponibilizar para a gente, muitas vezes a revista descobre e muda o código final, né? Porque eles estão perdendo dinheiro, certo? Então, às vezes, o mesmo link que a gente utilizou não é mais válido, então a gente tem que procurar um outro link. Vamos clicar nesse primeiro. Tá, é um site russo, um pouco difícil, mas assim, ela usa uma linguagem em inglês também, então é bem fácil da gente fazer. Então vai aparecer, olha só, vai aparecer esse corvo com essa chave, né? Que significa que ela quebrou, ela encontrou a chave para liberar o artigo de graça. Notem que aqui na barra de busca ele está mostrando para a gente o que a gente precisa colocar para que a gente consiga baixar o artigo, tá bom? Deixa aqui nessa tela, abre uma nova aba do Google ou então volta naquela aba do PubMed. Quando a gente voltar lá na aba do PubMed, nós vamos procurar, não pesquisa coronavírus nem Covid porque todos estão de graça, tá? Então vamos procurar um que não esteja, vou colocar de rotavírus. Tá. Eu vou, para mim aqui, vocês podem procurar qual vocês quiserem, tá bom? Para mim aqui eu vou colocar essa rotavírus entrada na célula, tá? Certo. O que que eu vou fazer? Eu não sei se vocês lembram, eu vou voltar lá. Olha, ele fala que a gente pode colocar a página da web, né, que a gente está procurando. No caso, eu copiaria esse código aqui e colocaria lá, certo? Ele está me dizendo que eu posso colocar esse outro código, que é o PMID. Então, vou voltar lá para mostrar para vocês onde que é. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá. Estão vendo aqui, ó? Vou grifar para vocês. Que é um código do artigo também, característico do artigo. Ou ele me diz que eu posso colocar o DOI do artigo, que é esse outro código aqui, que onde vocês colocarem sempre vai aparecer aquele artigo. Então, algumas pessoas também colocam o título do artigo. Aí, vocês podem colocar o título do artigo e não conseguir encontrar. Então, o que eu aconselho vocês? Sempre colocar o DOI do artigo, tá? Então, eu vou copiar o DOI do artigo e vou colar. Nem todos os artigos eles estão disponíveis, tá? Mas na sua maioria a gente consegue baixar. Então, não são todos os artigos que eu vou conseguir disponível. Coloquei o DOI do artigo e vou clicar em abrir. Vamos ver se esse está disponível. Olha, que legal, esse daqui está disponível.
Vocês estão vendo essa moça acenando aí pra gente? Conseguem perceber? Dá para ver aí no... Consegue? Vocês estão vendo ela? Sim, então, Manu, essa moça aí que foi a desenvolvedora desse método, né, de disponibilizar o artigo para a gente. Então, agora ela aparece aí acenando para a gente, tá bom? Então, foi ela que desenvolveu. Muitos países processam ela, né? Porque, como eu falei, a revista ela deixa de ganhar dinheiro, né? Então, se a revista deixa de ganhar dinheiro, não é interessante para eles. Antes ela não aparecia dando esse tchauzinho aí, mas agora ela aparece. Sim, sim. Aí a gente fala assim, Deus, né? Me perdoa, eu não tenho dinheiro para comprar em dólar esse artigo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Apareceu o artigo aqui para gente, pago. Pode falar. Se alguém quiser falar, pode falar. Então, apareceu o artigo aqui para gente que era pago, certo? E o que nós vamos fazer? Nós vamos baixar o artigo. Então, a gente vai lá no Ctrl P, né? Salvar como PDF. E ela vai ficar lá linda olhando para vocês, tá bom? Agora ela fica também. Então, a gente vai salvar como PDF, né? Já está aí a opção, salvar. Vai me perguntar onde eu quero colocar, eu vou colocar na mesma pasta que eu havia feito. Tá? Aí eu irei lá na pasta. E eu vou clicar no artigo. Vocês conseguiram? Esse computador às vezes ele dá um bugzinho. Mas me digam se vocês conseguiram aí baixar o arquivo. Então, a Yasmin está perguntando se dá para usar, né, a ferramenta do Google Tradutor para baixar já dessa forma. Assim como tá, não dá. Aí esse computador aqui é um pouco difícil. Então, assim dessa forma aqui, como ele já está em PDF, não dá. O que nós vamos fazer? A gente pode, como a gente salvou o arquivo, nós vamos traduzir o arquivo na íntegra no Google Tradutor. Deixa eu ver se consigo fazer por aqui. Tá? Porque esse computador aqui ele não ajuda muito, a internet fica falhando. Então eu vou voltar, vou abrir uma aba do Google Tradutor, tá? Para que eu consiga, para que eu tenha a possibilidade de conseguir fazer uma tradução de um arquivo completo, eu vou voltar aqui, deixa eu procurar um artigo aqui, rapidinho, só um instante, um outro artigo. Muitas coisas a gente não vai conseguir fazer do jeito que a gente quer, né? Para outras existem algumas facilidades, mas não para todas. Então, a gente vai ter casos onde vamos ter que ir mesmo lá fazer da forma tradicional. Vou selecionar aqui o PDF. Fazer o download aqui do artigo. Salvei, deixei eu verificar se ele está completo na minha pasta. Tá. O arquivo está completo na minha pasta. Vamos ver se a gente consegue agora lá.
Google Tradutor. Eu vou entrar no site, tá? Eu não vou colocar nessa aba que aparece só digitar o texto e tradução. Eu vou entrar no site do Google Tradutor. Vocês estão vendo essa página que eu estou? Conseguem ver? Conseguem? Estão vendo? Tá vendo? Tá. Então, nós vamos em documentos. Tá vendo que tem lá em cima, na direita, eu acho para vocês, se vocês estiverem acompanhando pela minha tela. Lá em cima tá texto e do lado tá documentos. Nós vamos clicar em documentos. Cliquem aí na aba de vocês em documentos. Quando a gente clica em documentos, ele tá escrito, ele diz assim: escolha um documento, né? Faça o upload. O que é faça o upload? É você pegar o arquivo que você quer, tá? Então ele tá te dando as opções de arquivo que ele consegue trabalhar. Ele te dá a opção de .doc, docx. O que .doc, .docx, ODF? O .doc e o .docx, ele é o arquivo do Word, tá? Então, dependendo do computador, a extensão dele, a finalização é .doc ou .docx. ODF, PDF, já são arquivos em PDF, tá bom? PPT, PPTX, né? PowerPoint. E assim ele vai te dando. Por exemplo, o TXT a gente usa muito no Linux. Então, são arquivos de texto já, só texto, não tem figuras, né? No TXT. Esses outros também. O XLS ou XLSX já são arquivos do Excel, tá bom? Então, ele está te mostrando aí todos os arquivos que ele consegue trabalhar. Então, vamos procurar aqui no computador, vamos ver se vai dar certo. E me digam aí se está dando certo no computador de vocês. Então, eu vou procurar aqui no meu computador, vou lá na área de trabalho, onde eu coloquei o meu artigo. O que acontece às vezes? Um arquivo ele é muito pesado e o site não consegue fazer a tradução. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode desmembrar o arquivo. Vocês sabem como é que a gente faz essa parte de desmembrar o arquivo? Já viram como é que a gente transforma, como é que a gente junta PDF, como é que a gente separa PDF, como é todos não, nossa, vocês, então seria tão legal se vocês estivessem aqui para a gente fazer junto, né, na parte da informática. Mas assim, eu vou mostrar para vocês também como é, tá? Vou ensinar para vocês todos esses paranauês para vocês passarem adiante, que facilita muito a vida de todo mundo. Então tá, eu vou tentar traduzir o arquivo completo, vamos ver. Apertei em traduzir. Assim como a gente não consegue fazer a tradução muito legal ali quando a gente traduz a página. Olha, o Everson está dizendo que ele sabe, muito bem. Aqui também ele não fica assim 100%. Então tá, eu coloquei lá para traduzir e ele me dá essa tradução aqui, ó, tá? O que ele vai fazer? Essa forma de traduzir, ele está traduzindo o arquivo em PDF. Então, ele está traduzindo da forma que o texto está disposto no PDF. Por isso, aqui vocês estão vendo aqui na minha tela, que eu tenho a tela dividida. Vou mostrar lá para vocês no PDF como é que tá. Vou abrir novamente aqui. Ó, vocês conseguem perceber que a tela está dividida? Geralmente, né, quando a gente vai publicar um artigo, eles dividem o texto. Tá? Eu vou aumentar aqui o zoom. Então, tá aqui. A tela dividida no texto, né? E
O Google Tradutor lá do site, ele vai traduzir dessa forma. Então, ele traduziu o primeiro pedaço da esquerda, né? A leitura a gente faz da esquerda para a direita. Então, ele traduziu o primeiro pedaço da esquerda e vai traduzir o segundo da direita. Quando nós formos lá para a nossa página da web, ele traduziu da mesma forma que está. Deixa eu ver se... Deixa eu compartilhar aqui para vocês, que eu acho que não estava sendo compartilhado. Tá aqui. Tá? Esse é o texto na íntegra em inglês. Então tá aqui, eu tenho a tradução, eu tenho o texto disposto do lado esquerdo e do lado direito. Então é dessa forma que vai ocorrer a tradução, tá bom? Vou voltar lá. Vou compartilhar com vocês a outra página. Opa. Tá aqui. Então ele está mostrando aqui para gente como foi que ele conseguiu traduzir. E então vocês podem fazer da mesma forma, né? Salvar como PDF. O que vai acontecer? Aqui vai ficar um pouco mais difícil em relação às figuras, então a gente vai ter que prestar mais atenção, porque ele vai tentar traduzir as figuras e pode ficar um pouco complicado para a gente. Então aqui mesmo que a gente tem que ter essa atenção e esse cuidado de pegar o arquivo em inglês e pegar o arquivo em português para ver se ele está falando sobre a mesma coisa. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada. Ó, ele fez a tradução direitinho, né? Então, ele dá algumas medidas aqui, né? Tipo, microlitro, ele deve estar falando de alguma forma que faz algum teste, né? Ou ele está falando ensaio de placa, então pode desformatar essa questão dessas unidades. Então, peguem o artigo em inglês, peguem o português e comecem, tá? Então, olha, essa forma é mais uma ajuda. Mas aí eu preciso também que vocês, né, usem aí toda a sabedoria que vocês têm, perspicácia, para que vocês não escrevam errado. Então, mostrando as formas, as facilidades para vocês, mas isso vai depender muito de vocês. Então, olha só, até agora eu só mostrei para vocês assim algumas coisas que são básicas, mas que a gente não sabia, porque a gente não olhava com cuidado, certo? Então eu queria que vocês me dissessem, por favor, daí o que vocês já sabiam fazer antes? Vocês já sabiam fazer alguma dessas coisas antes? Dessas coisas que nós havíamos visto? Como pesquisar daquela forma lá no PubMed? Como favoritar um artigo, né? Como agora traduzir? Como baixar um artigo pago, certo? O Emerson está dizendo que ele já sabia, né, fazer essa parte. Geralmente, quando a gente é iniciação científica de algum lugar, a gente já tem mais facilidade, porque a gente aprende isso no nosso estágio, né? O Vitor, né? Eu lembro que eu mostrei para o Vitor quando a gente estava tendo aula isso, como o SciHub, eu acho que mudou a vida dele, né? Porque ele queria diversos artigos que eram pagos, parece que ele já só gostava de artigos pagos, então quando eu mostrei isso para ele, foi, né, muito bacana. Olha só, ele já pagou artigo, gente, olha só. Então eu lembro que no dia tu ficaste assim, meio que decepcionado e feliz, né? Porque tu tinhas acabado de descobrir que dava para baixar de graça, mas tu já havias pago alguns outros artigos, né? Então, meninas, deixa eu voltar aqui a compartilhar. Tá. Como a gente ainda tem um tempinho, eu não ia mostrar ainda agora para vocês, mas eu vou mostrar aqui. É uma página da web. Coloquem lá em Google Tradutor novamente, tá? Perdão, na aba do Google, coloquem na aba do Google. E nós vamos pesquisar um site chamado Small PDF. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui.
Ó, tá? Nós vamos pesquisar esse site aqui. Small PDF, Small PDF. Nesse site, ele está dando aqui as opções para gente. Onde a gente pode transformar PDF para Word, né? JPEG para PDF, juntar PDF. Às vezes a gente precisa mandar um documento, um documento na faculdade, né? Ela pediu, ou então um documento para o estágio, via e-mail. Eu não vou mandar vários documentos, eu posso juntar todos os meus documentos em um só PDF, fica até mais organizado, tá? Eu posso comprimir um PDF que às vezes, quando a gente vai enviar algum arquivo, perdão, por e-mail, ele te dá uma quantidade de dados que tu pode enviar, né? E às vezes tu não pode tirar nem um dado dali. Então, o que tu vai fazer? Comprimir. Significa dizer que tu vai diminuir o tamanho do arquivo, tá? Eu posso fazer também, posso transformar de Word para PDF, mas a gente tem essa opção, né, no Windows. E eu posso transformar de PDF para JPG. Quando essa informação é interessante? Nesse caso, que eu posso, quando o arquivo que eu quero traduzir estiver muito pesado, porque o PDF ele é mais pesado do que o .doc, o docx, que é o do Word, eu posso converter, né, de PDF para Word. E aí eu posso submeter aquele arquivo lá no meu Google Tradutor, que ele vai traduzir melhor. Então, o que eu posso fazer também? Eu posso transformar de PDF para Word, organizar da forma que eu quero o texto. Quanto mais organizado estiver o arquivo que eu vou submeter à tradução, mais organizado ele vai me dar de volta aquele arquivo, tá bom? Então, se você quiser copiar, é muito mais fácil copiar do Word, né? Na verdade, formatar as coisas no Word, você pega o PDF, transforma para Word e depois você submete. O que acontece? Nesse site aqui, no Small PDF, nós temos direitos a 3 ou 4, né, vezes que a gente pode utilizar ele, mas a gente tem outros aí. É só vocês colocarem aqui, por exemplo, ó, esse I Love PDF, eu uso bastante ele. A gente consegue usar ele livre, tá? De forma livre. Então é muito bacana ele. Posso usar quantas vezes eu quiser. Deixa eu compartilhar a aula aqui com vocês. Tá. Então aqui, né? Então aqui nessa tela que eu ia mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a busca, ele fala um pouquinho sobre o SciHub, né? Que é um site que oferece acesso gratuito a milhões de artigos científicos e livros acadêmicos, né? Então ela viola os direitos autorais, né? E aí a gente não precisa pagar, tá? Só que, como eu falei para vocês, como ela viola os direitos autorais, muitas vezes esse site já foi derrubado. Então, quando vocês não conseguirem, é porque mudou o finalzinho do site. Percebam que aqui, deixa eu voltar aqui. Percebam que aqui onde está escrito SciHub, né, logo na primeira opção, do lado da onde está escrito traduzir esta página, está escrito scihub.tw. Estão vendo aí? Estão conseguindo ver essa tela? Estão conseguindo acompanhar? Era isso que eu estava falando para vocês. Então, aí onde está escrito scihub.tw, bem pequenininho, onde está do lado de traduzir esta página, é esse ponto, essas duas letras finais que mudam. Então, quando alguém descobre o jeito que ela faz e bloqueia, ela muda essas terminações. Já foi BZ, TV, já foram várias terminações, tá? Então, aí vocês sempre têm que ficar de olho, né, em como é que está agora funcionando o site. Tá, aqui era só para mostrar como é que faz o download. Vocês têm alguma dúvida?
Vocês querem me perguntar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa sobre o orientador? Podem falar, tá bom? A gente pode usar esses minutinhos que restam para a gente conversar um pouco sobre o trabalho de vocês. Tem alguém que vai fazer o trabalho de forma experimental, mas que vai começar do zero? Não assim, eu tenho um trabalho e eu quero fazer esse trabalho. Então, eu queria, professora, eu queria fazer estudo de caso, mas eu acredito que o tempo não vai ser hábil para fazer. O que a senhora acha? Eu queria fazer estudo de caso. Só que se o tempo não for hábil, porque tem que submeter a plataforma para RPQ e ao CEP, né? Para poder liberar o projeto, para poder começar. Isso, mas tu queres fazer um estudo de caso utilizando os dados dos pacientes? Vais utilizar dados um estudo de caso, não é isso? Isso. Tu vais utilizar, então, os dados, tu queres utilizar os dados dos pacientes. Por exemplo, o nome do hospital, a sintomatologia, algo do tipo? Porque se tu não fores utilizar os dados dos pacientes, se já for, e se já for de um trabalho que já está... substituição. Eu não estou conseguindo te ouvir direito, que ele está falhando. A minha internet está horrível, professora. A minha internet está horrível. Mas pode falar, fala. Agora dá para te ouvir. Esse trabalho que eu queria fazer é a utilização do PRP para preenchimento, substituindo ácido hialurônico. Entendeu? Só que teria que ser... É bem criterioso esse trabalho. Eu não sei se eu iria conseguir fazer nesse momento, entendeu? Porque acho que no caso, as tuas pacientes, tu tinhas que fazer para elas um TCLE, né? Para que elas assinassem, dizendo tudinho como vai ser o trabalho e tudo mais. É o termo de consentimento, né? Isso. Só que aí, para a gente submeter o nosso trabalho ao comitê de ética, o que acontece? A gente já tem que ter o trabalho pronto, praticamente. Sim. O pré-projeto todo pronto, né? Então, se você tiver o pré-projeto todo pronto, né? Isso, só sem resultados, discussão. Mesmo que você já tenha começado a fazer, né, a critério na sua clínica, por exemplo, eu tenho uma clínica, eu estou fazendo esse procedimento e eu quero começar a utilizar esses dados. Você vai fazer o seu pré-projeto como se você ainda não tivesse começado a fazer. Submeter ao comitê de ética o pré-projeto completo, né? E com o TCLE. Aí eles vão fazer uma análise para saber se vai ser aprovado ou não. O que demora é essa análise que eles fazem. Porque às vezes demora 3, 4, 5 meses. Entendeu? E aí não tem como fazer. Isso. E aí, olha só. Isso, de 4 a 6 meses é a resposta. E mesmo assim, eles podem te dar uma resposta negativa, dizendo, olha, não, seu projeto não foi aprovado. Certo. Sim. Isso mesmo. Então, o que tu tens... Então, eu acho que não é viável fazer isso agora, prof. Não, mas agora não é. Isso. O que tu podes fazer, o que tu podes tentar fazer é ter 2 projetos. Ver um projeto que tu possa fazer ele como revisão bibliográfica e esse mesmo projeto que ele possa ser feito como pesquisa experimental. Aí tu não vais perder tempo nem vendo histórico, referencial teórico e tudo mais, porque tu pode usar ele das 2 formas, entendeu? Entendi. Mas ele tem que estar bem delimitado, porque o comitê de ética vai tentar te pegar de todas as formas. Ele vai tentar ver ali aonde tu pode ferir de alguma forma, né? Os participantes da pesquisa, e aí pode ser negado. Então tem que ser um projeto muito bem delimitado. E não pode ter nenhum viés também, né? Não, ele vai te perguntar, inclusive, até no projeto que eu faço, quando a gente
utiliza já amostras fecais dos pacientes que já foram coletados. Eles querem saber quais são, né, os principais problemas da pesquisa. Então, você tem que colocar, mesmo que não envolva o paciente diretamente, você tem que colocar tudo. E se você disser que não tem nenhuma forma de contaminação ou de alguma coisa, eles falam que você tem que colocar, porque vai haver alguma forma de contaminação e a gente já tem que estar precavido. Então, o comitê de ética é bem complicado, mas o trabalho experimental ele é muito bom. Eu não sei como tu falaste, se nesse momento, principalmente agora que eu acho que eles não estão indo sempre, não sei como é que tá. Geralmente as reuniões é de uma vez por mês, então tem vários projetos na frente, por isso que demora um pouco mais. Eu não sei como é que tá isso. Isso também, o Ederson perguntou se no caso do mestrado é assim. No caso do mestrado é assim também. A gente tem que ter o nosso pré-projeto pronto e submeter ao comitê de ética. E quando a gente vai submeter no comitê de ética, a gente já tem que também ter o cronograma de atividades de todo o projeto e o orçamento que nós vamos ter que ter. Isso. Olha só vai, creio eu que só seja permitido pesquisa de campo se você já tiver um trabalho em desenvolvimento. No caso da Alice, ela vai fazer um trabalho lá na Santa Casa e eles têm o processo lá do comitê de ética, então fica bem mais fácil para ela. Mas eu acho que para os outros alunos vai ficar um pouco mais complicado, mesmo porque, como a gente ainda está no período da pandemia, a gente não pode sair, né? E tem que ter todo um aparato de EPI e tudo mais. Então, creio eu que quase todos os professores não vão querer fazer com vocês pesquisa de campo, porque nesse momento está inviável. Tá bom? Então, nesse momento, eu indico a vocês fazer uma revisão bibliográfica, um trabalho de meta-análise, né? Ou, se vocês já estiverem desenvolvendo um trabalho, né, que não precise de comitê de ética, também é legal. O que a gente pode fazer? Que poderia ver um trabalho que não envolva os dados sociodemográficos das pessoas. E aí eu posso fazer um trabalho, então, inédito, né? Um trabalho como se fosse experimental. Eu posso também trabalhar alguma coisa com a informática, né? Alguma coisa na parte da bioinformática. Não preciso de comitê de ética, os dados são públicos e eu tenho a possibilidade de fazer um trabalho inédito e um trabalho com grandes chances de ser publicado. É um pouquinho mais, dá um pouquinho a mais de trabalho, realmente porque a gente tem que estudar a parte da bioinformática. O Sami trabalha com bioinformática, né? Então ele tem uma facilidade também com isso. Só que fica um trabalho muito bom. Gente, fica um trabalho fantástico, de verdade. Então vale a pena, né? Se vocês eu quero trabalhar com vírus. Mas você pode trabalhar com vírus na parte da bioinformática, você pode trabalhar com bactéria na parte da bioinformática, tudo você pode fazer na parte da bioinformática que você não precisa de comitê de ética. Tá? Você vai submeter ao comitê de ética, mas você vai pedir dispensa. E é isso que vai acontecer. Certo? Alguma outra dúvida? Alguém mais está com alguma dúvida em algum assunto? Então vamos só relembrar. O aceite do orientador ele ficou para ser entregue até sexta, tá? Se alguém não tiver conseguido falar ainda com o orientador, falem comigo, por favor, tá? E realmente foi estipulado pela coordenação, né? Em reunião com os professores, que cada professor ficasse apenas, no máximo, até 2 trabalhos, tá? Para que os outros tivessem oportunidade de orientar. Tá bom? Então, converse com o orientador, converse com o professor e façam logo esse esboço do que vocês querem, tá? Porque fica mais fácil para você e para o orientador saber se ele vai conseguir te ajudar naquilo que tu queres. Tá certo? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, então eu vou encerrar a aula por aqui. E qualquer coisa vocês podem mandar um e-mail ou vocês podem me chamar lá no grupo. Tá bom? Então, para essa semana, a atividade de vocês
é me enviar a carta de aceite do orientador e co-orientador, caso vocês tenham. Tá bom? Então, eu vou encerrar a reunião, tá? Boa tarde a todos e até a próxima aula.